nós veremos a filosofia medieval. A filosofia medieval corresponde a um longo período histórico que vai do final do helenismo, século IV e V, até o Renascimento e o início do pensamento moderno, que é o final do século XVI, aproximadamente aí, 16 séculos. Final do século XV, aproximadamente 16 séculos. Alguns afirmam que o período medieval é a Idade das Trevas, porém essa visão é completamente equivocada. A arte gótica, a poesia lírica dos trovadores e a obra dos filósofos como Agostinho, Pedro Abelardo, Tomás de Aquino e Guilherme de Ockham mostram o quão errado é pensar dessa forma. Podemos dividir o período medieval em duas fases totalmente distintas do ponto de vista filosófico. A primeira, denominada patrística, onde encontramos Agostinho como sendo o principal pensador. A segunda fase é conhecida como escolástica, tendo como destaque Tomás de Aquino. Vejamos a patrística. Santo Agostinho, bispo de Hipona, foi sem dúvida o filósofo mais importante devido à sua criatividade e originalidade. A surgir no pensamento medieval desde Platão e Aristóteles. Sua influência na elaboração e na consolidação da filosofia cristã na Idade Média, até a redescoberta do pensamento de Aristóteles no século XIII, foi imensa e sem rival. Agostinho, literalmente, é um filósofo que escreveu sobre tudo em todas as suas obras. Uma das características de Santo Agostinho é que ele é um filósofo assistemático. Ele escreve sobre tudo em todos os lugares. Ele tem diversas obras, das quais eu destacaria para você as principais, sendo elas A Cidade de Deus, As Confissões sobre a Trindade e o Comentário de Salmos como sendo as principais obras do filósofo hiponense. Ele nasce em 354, em Tagaste, na Namíbia, e ele desenvolve a sua filosofia depois de ler uma obra de Cícero chamada Hortênsios. A obra de Cícero é quem chama a atenção de Agostinho para as verdades eternas. A partir dessa obra de Cícero chamada Hortênsios, ele é despertado para a filosofia, para tentar entender, por exemplo, a origem do homem, a origem do universo e como se dá as relações do homem com o mundo, esse tipo de coisa. Agostinho, em seu pensamento acerca do homem, vai dizer que o homem possui dois elementos, o corpo e a alma. O pensamento de Agostinho acerca do homem é balizado literalmente no conhecimento que ele tem da Bíblia Sagrada. Ele pensa no homem a partir daquilo que está escrito em Gênesis. Para Agostinho, a verdadeira filosofia, que é a busca pela felicidade, é o conhecimento de Deus. Agostinho vai traçar a sua teoria do conhecimento baseada em três coisas. Há coisas que existem, há coisas que existem e vivem, e há coisas que existem, vivem e inteleccionam, ou seja, que pensam. Essa coisa que existe, vive e intelecciona é o homem. E só ele é capaz de pensar que ele pensa. Essa é a ideia. O cogito, que posteriormente é atribuído a Descartes, penso, logo existe, na verdade ele é agostiniano. O homem é o único ser capaz de saber de pensar sobre a sua existência. O homem é o único ser capaz de pensar sobre a sua existência. Agostinho é acusado de cristianizar Platão. Agostinho é chamado por alguns de neoplatônico. O pensamento de Agostinho é muito parecido com o pensamento de Platão, só que Agostinho não acredita no mundo das ideias. Agostinho abre mão do mundo das ideias de Platão e ele coloca
Deus no lugar do mundo das ideias. Para Agostinho, nós só podemos, de fato, conhecer alguma coisa porque Deus nos revela essa coisa por iluminação. Ele vai dizer, literalmente, que o conhecimento que nós podemos obter através dos sentidos é um conhecimento falho, até porque os sentidos são apenas um conhecimento individual e não universal e não coletivo. No segundo período da história medieval, nós encontramos a escolástica, e eu gostaria de dar um destaque para o pensamento de Tomás de Aquino, que foi um gigante no mundo intelectual, e sua obra continua sendo estudada em todas as universidades sacras e seculares. Diferente de Agostinho, que é acusado de cristianizar Platão, Tomás de Aquino é acusado de cristianizar Aristóteles. Tomás nasceu em 1225, perto de Nápoles, na Itália. O pai dele era conde da cidade de Aquino. Os filósofos escolásticos firmaram-se com firmeza sobre uma lógica rigorosa, enfatizando a arte do raciocínio dedutivo. Tomás de Aquino, por exemplo, ele formulou as suas provas da existência de Deus baseado apenas no pensamento aristotélico, nas categorias de Aristóteles. Diferente daquilo que fez Anselmo, quando apresentou um argumento ontológico, Tomás de Aquino baseia o seu argumento acerca da existência de Deus nas categorias aristotélicas. O texto mais conhecido e a obra principal de Tomás de Aquino é a sua Suma Teológica, que até hoje continua sendo estudada. Terminamos por aqui essa nossa aula. Espero contar com todos no próximo vídeo.